Um mês antes da minha prova de delegado, primeira fase, meu pai sofreu um infarto e foi pro CTI, e ele corria risco de morrer. E eu tava numa pegada muito forte de estudo, aquilo ali me desestruturou completamente. E, gente, 3 dias depois do meu pai infartar, o meu notebook, que era meu principal instrumento de estudos, a placa-mãe dele queimou. Tava tudo no meu notebook. Falei, gente, sinceramente não é pra ser. O universo está conspirando pra eu não fazer essa prova. Eu realmente pensei em não fazer. Bom, meu nome é Carolina, eu tenho 27 anos, sou delegada de polícia desde os 25, de Belo Horizonte, atleticana doente e também professora de processo penal do Supremo TV. Olha, durante a escola, eu era uma aluna regular. Não era gênia, mas também não estava entre as piores alunas, nunca tomei recuperação, sempre passava tranquilo, não com notão, mas passava tranquilo. E na escola eu já tinha decidido que eu cursaria Direito. Eu entrei na faculdade em 2012, primeiro eu comecei na PUC, a Universidade Católica aqui de Minas Gerais, depois eu passei para a UFMG e entrei na UFMG em 2013. Formei em 2017. Fui monitora, vivi a faculdade intensamente, tanto no sentido das festas quanto no sentido acadêmico. Eu realmente mergulhei na experiência universitária. E depois da graduação que eu comecei a minha jornada de estudos voltado para concurso público. Eu comecei a estudar para delegado especificamente em dezembro de 2017. A prova foi em junho de 2018. Aí eu acelerei os estudos mesmo, bem voltado para concurso. O universo acabou conspirando um pouquinho, porque eu formei em agosto de 2017 e o edital saiu em fevereiro de 2018. Já tinha 2 meses que eu estava estudando bem forte para delegado Minas, porque os rumores, né, sempre tem rumores antes do edital sair. Eles já estavam caminhando no sentido de que o edital seria próximo, seria em breve. E aí o edital saiu em fevereiro, eu já estava numa pegada bem forte, já era aluna do Supremo. E aí eu acelerei ainda mais até a prova, que foi em junho de 2018. É até importante dizer isso. Eu fui o tipo de pessoa que só estudei, só entre aspas, né? A galera que só estudou. Por quê? Quando eu tava na faculdade, eu já sabia que eu ia prestar concurso público. Então eu criei uma caixinha financeira desde o momento que eu entrei na faculdade. Guardava dinheiro dos estágios, da monitoria, que eu era bolsista. E quando eu saí da faculdade, eu tinha uma quantia que eu calculei que dava pra eu ficar 2 anos vivendo dela. Óbvio que com os privilégios, né, oriundos de ter uma casa estruturada, uma família estruturada. Mas os cursos, os livros, tudo era eu quem comprava. As inscrições, tudo era tudo com esse meu banquinho financeiro. E aí, por conta disso, eu tinha o dia todo à disposição. E como eu sou uma pessoa diurna, eu já me autoconheço o suficiente para dizer isso, eu acordava bem cedo, fazia atividade física, nunca deixei de fazer, até porque quem estuda para delegado de polícia tem a questão do teste de aptidão física, que tem que preocupar muito antes do concurso sair. E aí eu começava os estudos pela manhã por volta de 8 horas. Eu almoçava, era a única pausa que eu fazia praticamente, e terminava por volta de 3, 4 horas da tarde. Depois eu já não insistia mais, porque eu achava que meu cérebro não respondia mais aos meus comandos. E aí eu descansava. Eu prestei outros concursos para analista de tribunais, inclusive eu passei, fui aprovada no cadastro de reserva, mas o concurso de delegado Minas foi o primeiro que eu efetivamente estudei e passei dentro das vagas. Não é fácil, né? Acho que o primeiro pensamento que dá é a vontade de desistir mesmo. Eu já até confidenciei isso para o Bruno uma vez. Um mês antes da minha prova de delegado, primeira fase, meu pai sofreu um infarto e foi pro CTI, e ele corria risco de morrer. E eu tava numa pegada muito forte de estudo, aquilo ali me desestruturou completamente. E, gente, 3 dias depois do meu pai infartar, o meu notebook, que era meu principal instrumento de estudos, a placa-mãe dele queimou. Tava tudo no meu notebook.
Falei, gente, sinceramente não é pra ser. O universo está conspirando pra eu não fazer essa prova. Eu realmente pensei em não fazer. Só que tava há um mês da prova, reta final, revisão, já tinha construído tudo, tinha o meu caderno. Falei, não, vou respirar, vou lidar com isso. A prova eu vou fazer, se eu vou passar ou não, não importa mais. Mas o que eu me propus a fazer, eu vou fazer. Então, se a gente colocou aquilo como objetivo e as adversidades são comuns a todo mundo tem problema, sem exceção, do mais rico ao mais pobre, todo mundo tem problema. A gente precisa se propor a fazer aquilo que a gente colocou como objetivo. É importante ter em mente que a jornada de estudos é um processo. Seja a curto, médio ou longo prazo, ele não deixa de ser um processo. E nem todo mundo vai entender e vai apoiar. Isso é fato, isso é fato. A gente perde algumas amizades sim, que aí a gente até se questiona se são amigos mesmo. Mas a nossa família também se pergunta se a gente já passou, aquela clássica pergunta. Joga o exemplo do primo que passou em 3 meses lendo a apostila de banca. E a gente fica ali naquela situação um pouco complicada, mas tentando ter um pouco de empatia com eles também, que eles não são obrigados a entender o momento da nossa vida. A gente tem que continuar a insistir, independente do que eles pensam ou deixam de pensar. Eu sou privilegiada, eu tive apoio sim dos meus pais, eles sempre acreditaram em mim. Os amigos que ficaram, eles também sempre me deram suporte, me deram muita confiança, sempre me jogaram pra cima, falaram, Carol, se não der, não se preocupe, outros concursos virão, você sabe que você é muito capaz. Então, eu acho que é óbvio que as pessoas têm que nos apoiar, aquelas pessoas que nos amam, mas eu não acredito que eles têm que ter a obrigação de nos entender o tempo todo. A gente também tem que ser autossuficiente. E claro, a gente não precisa renunciar de tudo, a ponto de se privar de todo e qualquer contato com os familiares, com os amigos. Terão momentos de lazer que não voltam mais, né? A vida é tão curta. Por que não participar daquele aniversário do seu melhor amigo, do aniversário dos seus pais, de um almoço em família? Isso certamente não vai te prejudicar. Não, muito pelo contrário, vai te dar até um ânimo, um gás a mais para continuar os seus estudos. Eu sou gandaieira, isso aí não dá pra mentir. Eu gosto de uma farra. Só que, quando eu tava estudando para concurso, eu tinha plena consciência de que um dia de farra na minha vida, em verdade, me tomavam 2 dias de estudo. O primeiro da festa e o segundo da ressaca. Então, eu precisava dosar as minhas saídas. Não vou falar que eu não saí nenhuma vez, mas na reta final eu tava quase que completamente privada. Quando eu saía, eu não bebia. Eu ficava mais tranquila, mais de boa. Entre uma fase e outra do meu concurso, depois que eu fazia as provas, eu quebrava o pau nos 2 primeiros finais de semana e depois desacelerava de novo. A gente consegue encaixar o nosso... Claro que nem todo mundo gosta de balada, né? Tem gente que gosta de um outro tipo de lazer. Seja ver Netflix, ficar deitado no sofá o dia inteiro, se permitir esse tempo de ócio, né? A gente tem que encaixar na nossa agenda esse tipo de lazer, esse tipo de hobby, porque isso oxigena o nosso cérebro, dá mais vontade de estudar depois que a gente se permite. É disciplina mesmo, é o nome de estudo, não é motivação, é disciplina. Aquilo que eu me propus a fazer, o meu estudo foi a minha profissão. Então, do mesmo jeito que eu teria que levantar e trabalhar, comparecer no meu local de trabalho, também tinha que levantar e vir para o meu quarto de estudos, que é esse aqui, e continuar estudando. Então abro o caderno, abro a videoaula, vou na academia, às vezes dá preguiça, mas tem que ir e continua, tem que seguir em frente. Eu faço terapia há mais de 10 anos. Eu sei que nem todo mundo tem condições de fazer, mas aqueles que podem, eu recomendo fortemente. Terapia não tem contraindicação, todo mundo pode fazer. E foi a minha grande válvula de escape, assim, nos momentos de muita ansiedade. Eu lembro direitinho disso, eu cheguei a falar com a minha psicóloga numa sessão, um pouco antes da prova. Ela chama Fabrícia, minha psicóloga. Eu falei, Fabrícia, acho que estou em depressão. Eu lembro que eu sentei e falei isso com ela. Ela falou, você não está com depressão, você está passando por um momento difícil da sua vida. Tristeza é possível e é permitido sentir. Desfrute desse sentimento porque ele vai passar. E de fato passou.
A nossa vida ela é repleta de altos e baixos, a gente tem que segurar e lidar com esse tipo de sentimento também. E pra sair muitas vezes dessa onda de bad que a gente sente, é inevitável, e a gente vai passar no concurso e vai continuar sentindo essas ondas de bad, porque elas nunca saem, é tentar buscar sentido na vida. O que de fato me motivou? Eu me imaginava no futuro exercendo o que eu exerço hoje. Aliás, hoje eu tenho muito mais do que eu imaginei ter aquela época. E eu olhava muito para os meus pais, tanto meu pai quanto minha mãe. Meu pai, graças a Deus, se recuperou do infarto que ele sofreu em 2018. E eu pensava, gente, eu quero dar orgulho para eles. Eu quero mostrar que eu sou capaz, eu quero dar uma vida melhor para minha mãe. Ela que trabalhou a vida inteira, tem uma história de luta muito grande. Então eu pensava muito neles para continuar estudando. Eu costumo dizer que eu acredito na teoria de que a gente não sai a mesma pessoa que a gente entrou depois que a gente decide estudar para concurso público. A gente realmente muda a nossa mentalidade, a gente estabelece novas prioridades, a gente aprende a lidar com o não, a gente aprende a ter mais paciência, a ter resiliência, a entender que a autoconfiança é importante, mas ela não é tudo. Às vezes ela ainda não é, o nível que você tá ainda não é suficiente para uma aprovação, por mais que você se ache muito bom. E tá tudo bem, tem que continuar. Então, eu acho que entender que altos e baixos faz parte de qualquer jornada de aprovação de qualquer pessoa é muito importante para que a gente continue. Eu tenho alunos que se queixam no primeiro não que eles levam numa prova. E claro que é permitido sentir tristeza, é óbvio, é um projeto que não deu certo. Mas na nossa vida terão tantos projetos que não deram certo para que um seja satisfatório, a gente tem que acreditar nesse propósito. O não é sempre doloroso, né? Apesar de hoje eu estar ocupando o cargo de delegada, antes de eu decidir estudar para concurso, eu cheguei a tentar o mestrado lá na UFMG e levei um baita não. E dói porque nós somos seres vaidosos, a gente tem ego, não tem como fugir deles, a gente recebe um não e fala, gente, mas eu não mereço esse não. E a gente tem que processar, maturar, primeiro as razões da nossa queda, o que deu errado. Pode ser um não injusto? Sim, talvez pode ser um não injusto, mas vai ficar remoendo esse não até quando? Eu tava lendo um livro recentemente, lá tem uma passagem muito interessante, ele fala: a sua capacidade de suportar a verdade não muda a verdade. E de fato, o não vai virar um sim porque você tá insatisfeito. O jeito é seguir em frente, é tocar a bola, porque haverá vitórias. A vida ela não é repleta de nãos. Vai ter um sim lá no fim do túnel te esperando. Na verdade, eu acho que os muito inteligentes, eles sequer são muito bem sucedidos no concurso público, por uma razão muito óbvia. Talvez aqueles gênios, eles são tão vaidosos, tem até um certo grau de arrogância, que eles não conseguem se submeter à disciplina que o concurso público exige. Porque sim, você pode muito bem saber inúmeras teorias alemãs de direito constitucional, mas se você não souber o prazo de um inquérito policial, você vai errar a questão tanto quanto aquele outro que não sabia a questão difícil. Então o segredo da aprovação não é o nível de QI, definitivamente. O segredo da aprovação é o quão disposto você está para lidar com a disciplina diária de um concurso público. Aí é um trabalho muito mais psíquico, né, do que acadêmico. Claro que a gente tem fatores que vão além do estudo nesse processo. O apoio das pessoas que nós amamos é muito importante, o nosso grau de autoconfiança ao longo da nossa preparação. Aquele que de fato está estudando, ele vai ver progresso no estudo dele. Gradualmente ele vai começar a aumentar, a melhorar o desempenho dele, e isso tem que ser um fator motivacional para que ele chegue lá. Brincam, né, que concurso público é uma fila, embora isso não seja uma verdade matemática, isso tem uma lógica realmente, porque à medida que você vai estudando, você está construindo o seu castelo, tijolinho por tijolinho. É o superpoder de fazer um pouco a cada dia, que eu acredito nesse superpoder. Então, se você coloca pra si que o que você tá fazendo não é em vão, que você não tá enxugando gelo, que isso é um processo e a cada dia que você acorda é um passo que você dá, você tem motivação pra continuar. Por exemplo, o não que eu levei do mestrado
Depois que você matura, não, eu pensei realmente, de fato, eu não me dediquei o que eu deveria ter me dedicado, talvez não seja o momento, não tenho maturidade intelectual para fazer um mestrado agora. Talvez o ideal seja voltar para os estudos de concurso público. E eu reparo que muitos alunos se auto-sabotam, tendem a culpabilizar os outros pelo seu fracasso, quando na verdade a gente tem que assumir os nossos BOs muitas vezes, né? E falar, não, o desempenho foi ruim porque eu não me dediquei o suficiente. Agora eu vou aparar as arestas, vou consertar os meus erros e vou seguir adiante. A autorresponsabilidade é algo que a gente adquire no nosso processo de aprovação no concurso público. Caso ainda não tenhamos, né? É algo que inevitavelmente vamos ganhar ao longo dos nossos estudos. Bom, parece um pouco clichê, mas a verdade é que essa pessoa nunca pode deixar de acreditar no objetivo dela. Porque concurso público, como a gente já tocou nesse ponto, não é para os gênios. É para aqueles que insistem, aqueles que persistem. Pode ser que demore meses, pode ser que demore anos. Mas se a pessoa deseja de fato este cargo, que ela se propõe a tentar as provas, ela inevitavelmente vai conseguir uma hora, desde que estude com muito afinco e muita disciplina. Não desanime, porque é possível. É uma pergunta frequente, eu mesma me perguntei isso muito. Claro que tem como a gente estudar as atribuições do cargo e fazer um link com a nossa personalidade, se de fato isso encaixaria, isso nos daria algum tipo de prazer na profissão. Mas eu acho que a gente tem que se preocupar menos com essa pergunta e mais em viver. Porque se a gente passar e eventualmente não gostar, qual o problema de sair? Não tem problema nenhum, a gente fica com vergonha de exonerar porque a gente não gostou da profissão. Saia e tente outro. A vida é muito curta pra gente ficar numa profissão que a gente não gosta. Pois é, se depois de um não doloroso na vida, seja aí uma reprovação de concurso, a pessoa ainda continua na zona de conforto, é porque ela não criou a nossa autorresponsabilidade, que a gente falou agora há pouco. A zona de conforto não combina com quem quer passar no concurso público. A gente tem que olhar de frente para as nossas vulnerabilidades, para os nossos fracassos, para os nossos pontos fracos. Ninguém passa só estudando o que gosta. Ninguém passa só resolvendo questões que já sabe. A gente tem, muito pelo contrário, a gente tem que insistir naquilo que a gente não gosta, naquilo que a gente mais erra, porque para passar em concurso público a gente tem que saber um pouquinho de tudo. E é impossível gostar de tudo, né? Mas a gente tem que fazer. Eu acho que tem que entender o processo. Entender que não é da noite pro dia que virá uma aprovação, que não é igual uma prova de faculdade, que a gente pode estudar ali na véspera e ainda assim ir bem. A gente tem que entender que aquilo nos transforma, muda um pouco a nossa essência, nos torna uma pessoa melhor, porque a jornada de estudos para concurso público é um pouco sobre a vida. É um pouco sobre crescimento, maturidade, organização, frustração, vitória, suor. Concurso público, metaforizando, é sangue, suor e lágrima. E as lágrimas ao final serão de felicidade, eu tenho certeza disso. Bom, certamente a Carol antes do concurso era uma Carol muito dos livros, muito no seu mundinho de apartamento, numa bolha social muito grande. Quando a gente sai e começa a trabalhar, ainda mais na polícia, que é um dos locais em que tem mais males sociais de todas as profissões, a gente realmente, além de criar uma casca, porque são muitos dramas pessoais e a gente não pode adoecer junto com eles, a gente também fica um ser mais empático, mais consciente. Eu fui muito mais para um lado social, eu passei a tentar enxergar o problema além do que ele se mostra para mim. Geralmente problemas policiais, eles não são só policiais. Eles têm uma margem psíquica e social muito profunda e a gente só tá vendo a ponta do iceberg. Eu tentei criar essa sensibilidade depois que eu entrei para a polícia. Eu acho que o delegado de polícia, ele acaba transformando pequenas realidades. Isso sempre me inspirou muito. Tem cidadão que vai até a delegacia só para conversar com o delegado e parece uma coisa banal, mas que traz a ele tanta gratidão, ele fica tão feliz de ser escutado, as pessoas precisam e querem ser escutadas, que isso por si só já me satisfaz. Mas ao longo da jornada dos estudos para concurso, principalmente que eu era aluna do Supremo, e lá
ainda tem muitos professores que são delegados, eu via neles muito fator de inspiração. Eu queria ser como eles um dia. Jamais imaginava que eu estaria ombreando com eles hoje em dia. Não, eu não prestei concurso para outros estados, também não pretendia, porque eu, Carolina, sou uma pessoa extremamente apegada à minha terra. Eu não me via feliz em outros estados, até hoje eu não me vejo. Eu realmente sou da terrinha do pão de queijo, do cafezinho, da prosinha, do jogo do Galo Mineirão. Então, assim, eu realmente não me veria feliz em outro local. Bom, o concurso de delegado de polícia ele tem 7 fases aqui no estado de Minas Gerais. As 3 primeiras são intelectuais: prova objetiva, prova discursiva e prova oral. A prova objetiva, por incrível que pareça, era a minha maior dificuldade. Eu não sou boa em questões de múltipla escolha. Eu tendo a cair em pegadinhas, eu tendo a pensar além do que o examinador quer e por conta disso errar a alternativa. Às vezes eu acho a questão fácil demais e erro do mesmo jeito. Então, sempre foi minha maior dificuldade, tanto que das minhas notas foi a menor delas, foi a da objetiva. E por isso eu estava extremamente focada em resolver questões na primeira fase. Quando eu passei para a segunda, eu já foquei numa parte mais teórica e muito treinamento mesmo, assim, de caligrafia, meu caderninho, eu estava fazendo várias questões, o que me ajudou bastante a controlar meu tempo, a fazer uma prova limpa, sem muita rasura, com letra bonita, parece bobagem, mas faz muita diferença na hora de corrigir. Na prova oral, eu comecei a fazer vídeos, que inclusive rendeu um canal no YouTube, que agora os alunos estão redescobrindo esse canal. Eu preferi postar, mesmo me expondo, mas tem conteúdos importantes ali que eu coloco em vídeos de 8 a 10 minutos, então somente para eu revisar e ver como que estava minha oratória, meu desempenho. Depois da prova oral veio a prova de títulos, veio o exame psicológico, onde a gente faz vários testes para saber se a gente tem aptidão psíquica ou não para ocupar aquele cargo. Depois vem o TAF, que é o teste de aptidão física, onde nós temos de estar preparados fisicamente para encarar aqueles desafios, e essa preparação tem que se dar muito antes. E por fim tem a investigação social, em que a polícia olha a nossa conduta enquanto cidadão. Então, entrevista pessoas do nosso meio, vieram pessoas até minha casa, conversaram com chefes que eu já trabalhei, e aí eles veem a nossa conduta e se isso se adequa ou não à profissão. Eu ficava extremamente tensa na hora de me deslocar para o local da prova, na hora de me deslocar para a Cadepol, porque eu ficava, gente, e se o Uber bater o carro? Eu sempre pensava coisas caóticas. O Uber pode bater o carro, capotar, e eu não ter condições de chegar pro meu TAF e eu vou ser eliminada por conta disso. Eu sempre ficava pensando de forma apocalíptica, e isso me causava certo desespero. Na prova oral em si, eu fiquei muito nervosa, com medo de eu ter branco, de eu saber a matéria e ali na hora escapar tudo. Só que a gente tem que confiar no nosso potencial, e eu sou uma pessoa de fé, então eu reforçava as minhas orações ali no dia dos exames e dava certo. Eu fiquei incrédula em todas as fases. Cada fase era um mini infarto, assim. Porque o concurso de delegado é muito grande, né? São 7 fases ao todo, só as fases intelectuais são 3. E a cada fase que eu via meu nome e a minha nota mostrando que eu tinha avançado, eu ficava completamente em choque, assim. Eu demorava dias para processar. Os meus pais, os meus amigos já estavam comemorando e eu ainda estava em estado de choque. Tipo, gente, talvez esteja errado. Vamos esperar uma errata, vamos com calma, vamos com cautela. Mas deu certo, assim, a sensação é muito boa. Demorou um pouquinho para eu ser nomeada, o concurso ficou travado um pouquinho até a homologação, e de fato para nomeação teve um intervalo de 4 meses. Cada dia de espera era agoniante. E o destino é tão irônico que o dia que eu fui de fato nomeada, eu já nem tava ligando mais. Eu tava voltando de um show da Marília Mendonça, inclusive, que foi muito marcante para mim esse dia. Quando eu cheguei em casa às 6 horas da manhã, meu nome estava publicado no Diário Oficial como delegada de polícia. Nesse dia, a ficha caiu, que eu passei. Bom, pode soar um pouco frustrante o que eu vou dizer, mas não foi legal. O primeiro dia de trabalho foi assustador.
Eu senti nos ombros o peso da responsabilidade de comandar uma comarca que tinha 5 anos que não tinha uma autoridade policial ocupando aquele cargo. E nesse dia é o dia que você se apresenta para promotor de justiça, para juiz, para prefeito, para vereadores, e eu nunca tinha sido apresentada para ninguém dessa envergadura na minha vida, e no mesmo dia eu conheci 6, 7 autoridades. E eu confesso que eu fiquei me perguntando se eu estava pronta para tudo aquilo. Vou confessar ainda mais, quando eu cheguei no hotel, eu fiquei um tempo no hotel, eu caí no choro. Eu falei, gente, acho que eu não tô pronta para isso. Uma menina de 25 anos liderando sozinha uma cidade enquanto delegada de polícia não era fácil. Eu fiquei bem assustada, mas o dia a dia me mostrou que se eu tava lá, eu não tava lá à toa. Se eu prestei o concurso, se eu passei, é porque eu tinha condições de exercer aquele cargo como de fato eu exerci. Eu diria que é empatia. Se eu tiver que resumir numa palavra, é empatia. Tanto com relação à vítima de um crime, que a gente tem que satisfazê-la de algum modo, quanto em relação ao indivíduo que está sendo investigado. A gente tem que tratar aquela pessoa com urbanidade, com respeito, independente de quem ela seja. A gente tem que lidar com pressão todos os dias, de todos os lados. A gente tem que entender que é impossível agradar a todos. Que mesmo sendo delegado de polícia, vai ter pessoas que não gostarão de você, porque as decisões que você toma não são decisões tranquilas, unânimes. Ou você agrada uma parte e desagrada a outra, ou vice-versa. Alguém vai sair descontente com aquilo. A gente tem que entender que muitas vezes o nosso problema, o problema que aporta para nós na delegacia, que nós conseguimos resolver, ele não resolve o conflito por si só. As partes vão continuar com as suas dores, com seus traumas, com as suas questões. Famílias vão continuar dilaceradas. Mulheres vão demorar a se recompor depois de episódios de violência. E isso não está no nosso alcance. A gente tem que saber dissociar aquilo que chega para a delegacia, o que de fato é um problema além, muito maior, muito gigante. Eu acho que esses 2 pontos são os maiores desafios da profissão. Fora isso, tem a questão de um sucateamento institucional, a gente tem que lidar com poucos recursos. Isso é uma realidade em todo o Brasil, dificilmente vai mudar, mas a gente tem que tentar trabalhar entregando o nosso melhor todos os dias. Não é fácil, não vou ser hipócrita, já passei por alguns episódios ruins, mas que eu tendo a colocar na minha vida como combustível para continuar. Eu acho importante que mulheres ocupem espaços predominantemente masculinos, mesmo que para isso a gente tenha que encarar olhares e preconceitos muito nefastos. Já aconteceu de cidadão falar para mim que não conversaria com delegada mulher. Eu já encarei alguns episódios elogiosos excessivamente em locais que eu queria tão somente ser elogiada pelo meu trabalho, não pela minha beleza ou pelo meu porte físico. E isso me incomoda, isso me causa tristeza, mas nós temos que saber nos impor. Não estou falando que a gente tem que ficar gritando e brigando com todo mundo. A gente pode simplesmente se calar, deixar seguir em frente, não dar moral para esse tipo de pessoa, mas dói. Diariamente a gente sente. Carol, eu vou te falar que talvez o que mais me incomoda são os olhares. Porque os olhares a gente não consegue controlar, a gente não consegue mudar, a gente não consegue questionar, mas a gente sente. Nós que somos mulheres, nós sentimos todos os dias, né? Eu sei que tem muito preconceito, de fato tem, tanto dentro da instituição quanto fora. Nem sempre nós somos bem recebidas, mas essa é a nossa história de luta. Que bom que a gente já avançou, não é igual antigamente. Para você ter uma ideia, a minha mãe trabalhou a vida inteira ganhando menos do que um homem por exercer a mesma função, e hoje em dia isso é inaceitável. Ela teve que conviver com o medo de engravidar por toda a vida funcional dela, que hoje também é inaceitável. Então hoje a gente já passou por um processo de conquistas muito importante. Nós temos que seguir e honrar esse legado,
Por isso que ocupar espaço de poder é tão importante. A gente só vai conseguir ter voz efetiva quando nós estivermos neste espaço e sermos um número um pouco maior, porque hoje em dia somos poucas. Na polícia tem crescido, cada vez mais, e isso é motivo de muito orgulho para mim. Mas tem outros espaços a serem ocupados. Por isso eu digo a essas mulheres que estão estudando que não desistam, independente do que as pessoas que estão ao redor dela falem. Não acreditem que isso não é para você, que você não é vocacionada, que você não dará conta, que você não é apta psíquica e fisicamente, porque você é. Você é. Sem sombra de dúvidas, eu acho que o episódio mais marcante da minha carreira, que é uma carreira curta, né? Tem 2 anos e meio, mas certamente já é cheia de episódios tristes e bonitos. Eu passei por 2 comarcas de interior, uma delas foi no norte de Minas, se chama Minas Novas a cidade. E a minha primeira prisão foi lá, nesta comarca. E foi de um professor de educação física da escola municipal da cidade que tinha um histórico de mais de uma década de pedofilia. E as crianças, elas iam chegando gradativamente na delegacia com o apoio da escola. E aquilo foi me marcando muito, foi criando em mim uma sensibilidade, uma empatia, até mesmo um medo de ter filho, porque a gente vê que as crianças, elas estão correndo risco a todo momento. E quando eu efetivamente cumpri essa prisão, me deu uma satisfação tão grande, não de ver um sujeito preso, mas de ter quebrado esse ciclo, de ter feito evitar que naquela realidade ali, com aquele sujeito, não iria acontecer mais. Porque eu escutei adolescentes que tinham sido abusadas há anos, que carregavam as marcas até hoje. E é muito ruim a gente saber, como eu já disse outrora, que a gente consegue ajudar até um certo ponto. Depois a vítima vai ter que andar com as próprias pernas. Então ter quebrado esse ciclo dentro de uma cidade tão pequena, pra mim foi muito gratificante. E foi tão marcante, Carol, que depois que houve essa prisão, a escola me chamou até para ser jurada do festival de dança. Então são pequenos gestos que demonstram a gratidão do povo com o seu trabalho. Isso é de emocionar. Eu ganhei uma boneca da escola depois dessa prisão, que a boneca fica no meu quarto. E eu olho, lembro e eu me emociono quando eu lembro disso. Nem sempre é fácil, né? Até porque a gente está numa profissão que exige muito de nós. Eu não sou a favor daquela concepção de que nós somos policiais 24 horas por dia, mas de fato nós não temos muito horário para trabalhar. A gente recebe uma ligação de madrugada, a gente recebe uma ligação antes do expediente, a gente fica até depois do expediente, a depender do episódio, damos inúmeros plantões da nossa carreira e isso muda a nossa rotina. Eu já deixei de participar de inúmeros episódios que eu gostaria de estar presente por conta da profissão, mas a gente tem que fazer concessões com as pessoas que nós amamos e elas certamente entendem. Então talvez neste final de semana eu não consiga, mas no próximo eu vou fazer o possível para estar presente. O início da nossa carreira, quase em 100% das vezes, é no interior. Então a gente sai de casa, a gente se afasta dos nossos entes, a gente faz esforços hercúleos para voltar para casa. Em Minas Novas eu estava a 8h30 de Belo Horizonte e ainda assim eu vinha 2 vezes por mês. Então a gente tem que saber entender que aquilo é uma fase que vai passar e que a gente não precisa viver no 880. Que o convívio com a família e com os amigos é tão importante quanto a profissão. A nossa vida é um pouco de tudo, né? Na terapia eu falo que são várias gavetas para organizar e a gente não pode deixar uma abandonada, porque senão o armário todo ele fica comprometido. Não, meu coração sempre bateu mais forte pelo processo penal. Eu fui monitora de processo penal na UFMG, o que me deu um suporte, uma base teórica, porque eu me via na obrigação de estudar bastante, ler muitos manuais para poder passar os conhecimentos para os alunos. E foi, de fato, o meu ponto forte no concurso de delegado, onde eu consegui as maiores notas. Eu já sabia que aquilo poderia me levar para o magistério de alguma forma. O mestrado que eu tentei foi nessa área de processo penal. E aí, no meio do caminho, tinha o Bruno Zampier.
Tinha um Bruno Zampieri no meio do caminho que me guiou pro Supremo. A gente acabou se conhecendo em razão do concurso. Eu fiquei muito bem colocada no meu concurso, o que chamou a atenção, já que eu era aluna da casa. E nisso eu fui contando a minha história pra ele foi me conhecendo mais. Ele viu a minha desenvoltura, achou que eu tinha talento e me convidou para fazer algumas aulas teste. E aí eu fui um pouquinho ressabiada, perguntando por que eu tava fazendo isso, tímida demais. Fizemos alguns ajustes nas aulas teste, foram, salvo engano, 2 aulas. E quando eu vi, ele já me jogou no mundo. Já me colocou para ser professora de algumas turmas. E eu ainda tô meio incrédula, confesso. Falo, gente, não é possível que eu caí nessa de ser professora de Supremo tão rápido. Porque eu ainda me acho tão pequena quando eu olho os outros professores, sabe? Falo, oh, meu Deus, eu sou tão estagiáriazinha ainda. Mas eu tô gostando demais do que eu tô fazendo, tô muito feliz de estar lá. E eu acho que os alunos também estão gostando, recebo feedbacks bem positivos. É um pouco cansativo, confesso, porque eu tenho que aproveitar os momentos de folga para eu planejar a aula e também para gravá-las ou então ir até o presencial. E isso faz com que eu tenha de abrir mão também de outros compromissos, de outros projetos. Cada escolha é uma renúncia, não tem jeito. Mas eu tô bem feliz e grata pela oportunidade, mesmo estando um pouco cansada agora. Neste final de ano a gente fica bem cansado mesmo, não tem jeito, mas tá valendo a pena. Bom, é importante saber que ser professor não necessariamente tem que driblar a timidez. Eu continuo me achando uma pessoa tímida em várias ocasiões, mas com desenvoltura suficiente para passar conhecimento em sala de aula. Então prepare-se academicamente, leia manuais, seja teórico, denso, treine em casa, oratória, voz, desenvoltura, postura. Tente ensinar algo para alguém, é muito importante. Eu gostava de estudar com colegas e a gente trocar o conhecimento. Então uma matéria que eu não sabia, ele me ensinava, e a que eu sabia eu passava para ele. E a gente vai trocando nessa dialética, a gente também vai fomentando o magistério. Então a dica que eu dou é treine e acredite no seu potencial.